Trump, ele, o que é que também culminou, né? A gente teve uma das maiores liquidações da história do mercado, o mercado estava ultra alavancado, a gente viu o Trump ordenando, voltando a falar muito sobre tarifação. Então, isso voltou a ter incerteza no mercado cripto. E aí o Trump, ele ordenou algumas investigações sobre importações do cobre, o que é um passo em direção à tarifa sobre metal. E aí isso toca num assunto bem sensível, né? Falando em termos de inflação. E aí, quando você toca em termos de inflação, à medida que o Trump dá o início a esse processo a impor mais tarifas sobre aço, alumínio, abrindo essa nova frente de guerra comercial, ele meio que traz mais incerteza quanto à inflação. E trazer essa incerteza quanto à inflação é não entender se vai haver manutenção ou aumento de juros. O mercado não entendendo se vai haver aumento ou manutenção, traz mais incerteza. Cripto tende a antecipar essa incerteza de mercado e a gente viu o que aconteceu, né? Essa queda para os 83, 82 mil. Então, o Trump ele já aumentou as tarifas sobre os produtos da China e, ao mesmo tempo que ele ameaçou essa série de ações comerciais, incluindo esses impostos na fronteira do Canadá de 25%, México também, falando em tarifas recíprocas, essas disputas comerciais geraram muita retaliação e aumentou esse alarme entre consumidores e empresas nos Estados Unidos sobre esses custos mais altos. E aí, com base nesses custos mais altos, eu acredito que o movimento de incerteza ele fica maior. Agora, antes a gente tinha um movimento de incerteza em que era uma guerra comercial de tarifas, mas o movimento de incerteza é até onde o Trump pode ir em relação a isso e quanto isso não pode afetar a inflação no curto prazo. Então, as preocupações com esses planos contribuíram para essa queda acentuada na confiança do consumidor, principalmente do pequeno consumidor. Então, mostra essas pesquisas recentes que eu mostrei para vocês. Falei para vocês, gente, essa semana é uma semana muito decisiva, apesar... Eu não sei quem estava aqui na segunda, que eu mostro os aviãozinhos ali do calendário, e eu falei para vocês, gente, a gente não tem impacto tão grande falando em termos de volatilidade por conta de um discurso ou de um dado, mas a gente tem sentimento econômico durante a semana. Então, durante a semana, a gente teve essas falas, esses discursos, essas decisões e basicamente as autoridades do governo na terça-feira já falavam que acreditavam que essa ação era muito necessária para proteger as empresas de cobre dos Estados Unidos em relação à concorrência da China. Então, isso é um assunto muito delicado, né? Para o Trump, a China está usando há muito tempo aí essa capacidade industrial e usando o dumping como arma econômica para dominar esses mercados onde há uma grande competitividade. Então, para o Trump, na cabeça dele, isso prejudicava o sistema de concorrência, tirando alguns rivais do mercado. Ele está falando, logicamente, não é do mundo, que ele é bonzinho, ele está falando das empresas dos Estados Unidos. Tá? E aí o secretário de comércio do Trump falou em um dos discursos nessa semana, na terça-feira, que é hora do cobre voltar para casa. Então, essas tarifas são impostos cobrados sobre esses produtos e a gente tem que ver o quão isso não vai impactar no mercado. A gente sabe que os Estados Unidos é um grande produtor de cobre, mas também importa muito do Canadá, do México, do Chile, da China, eventualmente. E aí vai ter essa investigação, né, sobre as importações do cobre e seus derivados. Mas, enfim, de novo, por que eu estou falando isso tudo? Porque todas essas medidas tomadas é um sentimento de incerteza frente ao mercado, tá? É um sentimento de incerteza. E eu já falei para vocês, ativo de risco não gosta de incerteza. Beleza? Beleza. Então, essa questão do Trump é muito forte ainda, porque
cada dia a gente achou que a poeira ia baixar, aí cada dia uma coisa nova ali que no curto prazo traz um impacto relevante. Só que porque a gente teve algo tão acentuado? Logicamente que teve manipulação de mercado da Bybit, teve um nível de alavancagem muito alto do mercado, mas também teve essa mudança de sentimento em que as medidas do Trump não impactariam a inflação no longo prazo, agora pode ser que impacte. A gente não sabe o que é que está acontecendo. Beleza?